Doutrina versus vida. O título é para nos instigar. É impossível haver oposição entre doutrina e vida. Não dá para ter uma sem a outra. Nós temos enfatizado que a fé cristã, ela se fundamenta em crer, não em fazer. É o que eu e vocês cremos que define realmente se nós conhecemos a Deus. Você pode ter certeza absoluta disso. É o que eu e vocês cremos que vai definir se nós conhecemos a Deus. E esse crer, esta fé, porque há vários tipos de fé, há vários tipos de crenças e de crer, o verdadeiro crer se pauta sim em doutrina. Ou, o que é a palavra doutrina? Ensino, ensinamento. E esse crer, para ser verdadeiro, ele se pauta sim em doutrinas. Onde estão estabelecidas essas doutrinas? Na palavra de Deus, na Bíblia. A doutrina cristã vem da Bíblia. Agora, não basta citar a Bíblia. Não basta você usar o texto bíblico, citá-lo, ler o texto. Porque muita gente faz isso hoje. E como disse o pastor John MacArthur, hoje qualquer pessoa pode pegar qualquer texto bíblico e fazer com que ele signifique qualquer coisa. Mas não é assim. Há muita distorção hoje em nome da palavra de Deus. Por isso é fundamental que a doutrina, o ensino bíblico deve ser corretamente entendido, ou ainda corretamente interpretado. E a interpretação da Escritura, ou das Escrituras, do Velho e do Novo Testamento, deve ter como base o Evangelho. O Evangelho da graça. A centralidade do que Cristo fez. Sem Cristo, sem o Evangelho, ninguém vai compreender a palavra de Deus e as doutrinas da palavra de Deus. Só para nós citarmos um exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 16, para mostrar que é preciso ter uma compreensão clara das doutrinas da palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 16, aqui é Deus estabeleceu este mandamento. Diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É um dos 10 mandamentos. E esse mandamento significa simplesmente não minta. Não diga mentiras de nenhuma sorte. Isso é Velho Testamento. Efésios capítulo 4, versículo 25. Porque há pessoas hoje, líderes evangélicos, que dizem que o Deus do Velho é diferente do Deus do Novo. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. O que Paulo está falando aqui no Novo Testamento para cristãos? Exatamente a mesma coisa que Deus falou no Velho Testamento. Mas há outro texto ainda falando sobre mentira. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, e esse é o mais duro deles. Apocalipse 21, 8 diz:
Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nós estamos falando inicialmente de doutrina, de doutrinas. E estes textos tratam de uma doutrina. As Escrituras ensinam ou nos doutrinam que mentir é pecado contra Deus. E esta é, portanto, como muitas outras, não darás falso testemunho, não adulterarás, não roubarás, são parte da lei de Deus, do ensino de Deus, do ensino e da doutrina de Deus. E o texto aqui está dizendo que todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Isso significa que todos aqueles que vivem na prática da mentira, seja ela qual for, sem receberem a Cristo, se arrependendo, serão condenados. Isso é doutrina cristã. Agora, como nós interpretamos isso? Porque eu posso chegar e dizer: agora todo mundo tem que parar de mentir. Porque está claro na Escritura que mentira é pecado contra Deus. Mas a correta compreensão ou interpretação significa então que se você a partir de agora parar de mentir, você vai agradar a Deus, porque isso é contra Ele, e você vai ser aceito diante dEle, porque você parou de mentir. Ou pegue a mentira, tire a mentira, coloque qualquer outro pecado. Se você parar de adulterar física e mentalmente, se você parar de matar física e mentalmente, se você tiver ódio, se você praticar os pecados que a palavra de Deus diz, e você então parar de pecar, você vai agradar a Deus? É isso que a Bíblia diz? Faça isso, não faça aquilo, pare de fazer isso para que você possa ser aceito? Não. Porque a mesma Bíblia que fala contra a mentira, diz em Romanos, no capítulo 3, os versículos 19 e 20, o seguinte. Lembra que a mentira é parte de um dos mandamentos ou dos componentes da lei de Deus. E aí Paulo então, o mesmo Paulo que disse deixai a mentira, em Efésios ele diz isso em Romanos. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Qual é o objetivo da lei? Para que você tente obedecê-la? Não dá, porque é impossível para nós. E mesmo que você e eu conseguíssemos, não daria mais, porque nós já pecamos muito. E não daria mais, porque já nascemos em pecado. O nosso estado é de condenação. A lei só serve para mostrar que eu e vocês, e todo ser humano que já pisou sobre a terra, com exceção de Jesus Cristo, é pecador. Então a doutrina não é, faça isso ou deixa de fazer isso para ser aceito diante de Deus. Não há dúvida que a fé, então, ou a verdadeira fé cristã, se baseia no crer. Mas o que Paulo está dizendo aqui? A lei mostra que nós somos pecadores. Para quê? Para que nós, movidos pelo Espírito Santo, e só assim nós podemos ir, que nós possamos ir para Cristo. Porque Ele foi o único que cumpriu toda a lei, em benefício e no lugar de todos aqueles que o recebem. Aí está completa o ensino, a doutrina. A mentira é pecado, eu sou mentiroso, sou pecador, mas eu vejo então que Cristo
cumpriu toda a lei, ele nunca mentiu, nunca cometeu nenhum pecado, e lá na cruz ele se fez justiça por mim. Quando eu recebo, o cumprimento da lei de Cristo por mim é me concedido por graça. Portanto, é necessário crer na doutrina ou doutrinas bíblicas, mas elas têm que ser entendidas de forma correta. Crer em verdades como só a graça, ou só a fé. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso, eu acabei de ler um comentário de alguém, eu aceito que a graça é, mas a fé não. Não, a graça é, e a fé também é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, porque Deus fez em Cristo. E para crer na graça, Deus nos concede fé. Quem não crê na salvação somente pela graça, portanto, não conhece a Deus. Pode usar a Bíblia, pode falar de Jesus, mas se não conhecer e não crer nisso, não conhece a Deus. Entende a importância da doutrina correta, do ensinamento correto? Crenças e pessoas que professam a Deus e a Jesus, mas ensinam, por exemplo, salvação por obras. Pare de mentir, pare de adulterar, pare de roubar, faça o ser melhor quando você morrer, quem sabe na média você passa. Isso é uma mentira. Mas há muita gente fazendo isso em nome de Jesus, inclusive. Condenando pessoas em nome de Jesus. Reencarnação, purgatório, ou que Jesus foi um profeta somente, ou que há vários caminhos, livros, religiões, líderes, e todos eles no final vão dar no mesmo Deus. Todas essas doutrinas estão, tristemente, muito enganadas. Mas o nosso propósito é falar de vida aliada à doutrina. E aqui então, nós entramos propriamente no estudo. Basta dizer que nós cremos, por exemplo, que é só pela graça, só a fé. Basta dizer que nós cremos que nós somos, de acordo com a Bíblia, totalmente depravados, que nós não podemos nos achegar a Deus, mas que Deus nos escolheu e Cristo morreu por nós mesmo, sendo nós tão pecadores. E aquele cântico que nós cantamos, quantas vezes o Senhor me chamou, até que eu triste e humilhado, isso é graça irresistível. E que então nós entendemos que essa maravilhosa graça veio sobre nós, e nós o recebemos, e então agora Cristo habita em nós, e Ele vai capacitar os cristãos até o fim a perseverarem. Será que se nós cremos nos 5 solas, ou na Trindade, ou na divindade de Cristo, dizermos que cremos nisso, basta dizer? Jesus é claro em afirmar que não. Mateus capítulo 7, versículos 20 e 21, Jesus está falando de falsos profetas aqui, mas o princípio é muito claro para qualquer pessoa que o chama de Senhor sem o conhecer. Olha o que Jesus diz. Mateus 7, 20, o final do 20, versículo 20 e 21, diz: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas espera aí, você não disse que é crer e não fazer? Mas quando há um crer genuíno, há mudança de vida, produzida pelo Cristo que agora habita naqueles que o receberam. Jesus compara que uma árvore que não produz frutos, de longe você não vai conseguir identificá-la. Então, um limoeiro vai produzir limões. É natural. Não é chamar Jesus de Senhor, porque o que impressiona é que Jesus está dizendo, nem todo aquele que me diz, então eu creio em Jesus como Senhor. Mas não é dizer.
Agora, é importante nós entendermos, não é crer mais fazer, não é fé mais obras, é consequência de vida, é fruto. Um limoeiro, por consequência, produz limões. Um cristão, por consequência, produz vida. Não é que tem que fazer, agora você tem que produzir. Não, se Cristo é sua vida, Ele vai produzir em você. Se você diz, eu creio na doutrina da graça, da justificação pela fé, na morte de Cristo por mim, na minha morte com Cristo, então se você crê de verdade, o Espírito Santo está conduzindo você, inclusive para confessar essas verdades. Quando Pedro diz para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus fala para ele, Pedro, que bom que você entendeu na sua mente. Não, foi meu Pai que revelou para você, Pedro. Você não conseguiria entender isso. Agora, se nós cremos de verdade, o Espírito Santo nos conduz, pela graça nos capacita, Ele nos leva a amar a sua palavra. Se Deus em seu poder fez com que nós crescêssemos, pelo seu poder, Ele vai nos capacitar a andar segundo a vontade dEle. Não existe diferença entre justificação e santificação. É impossível alguém justificado não ser santificado. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Me impressiona como Paulo diz, a convicção de Paulo ao dizer, quando alguém crê no Evangelho, o que vai acontecer? Paulo está dizendo, tendo por certo isto mesmo. O que, Paulo? Que aquele que em vós começou a boa obra. Quem é esse aquele, Paulo? Cristo. Que boa obra é essa, Paulo? A sua conversão, a sua justificação, regeneração, quando você foi convertido. Ele está dizendo, aquele que começou a boa obra, Ele mesmo vai aperfeiçoar até o dia dele, até o dia de Cristo. Então, esse é um dos textos que dá para você ter absoluta certeza que se você creu, ninguém mais vai poder fazer com que isso mude. Por isso que os cristãos perseveram até o fim, porque agora eu tenho que fazer, que vou batalhar, não, porque Cristo é a minha vida, e o poder que Ele deu e me concedeu para me revelar o Evangelho, é o mesmo poder que me capacita a andar segundo a vontade dEle. Cristo, e não eu e vocês, se nós cremos, muda caráter, muda práticas, muda comportamento, muda o nosso falar, muda o nosso temperamento. Cristo muda o que nós gostamos de ver, ouvir, falar. Se Ele não muda, se não há nenhuma mudança, então o Cristo que você confessa não é o Cristo da Escritura. Mas o que é isso na prática? Eu coloquei aqui, bíblica e claramente falando, eu espero que seja, vamos ver algumas realidades que se nós cremos de verdade, como eu e vocês podemos ver se nós cremos? E aí então, um primeiro ponto. Se nós cremos, quando nós pecamos, o pedir perdão não pode ser, eu errei, tem que pedir perdão. A palavra diz assim, essa é a postura. Não, é difícil, hein? Não, acho que não vou não. Mas espera aí, Cristo é a sua vida? Você crê em Cristo? Então essa possibilidade não existe. Você está confessando Senhor, Senhor. Como é que você pode dizer que não dá para perdoar? Ou melhor, que eu não me arrependo? Não é assim que a palavra diz. Salmo 51, os versículos 1 a 5 e o versículo 10. Tive que resumir um pouco por causa do nosso tempo. Aqui nós lemos recentemente isso. É Davi quando ele pecou. E aqui, Davi
mostra genuíno arrependimento. Ele diz: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades, lava-me do meu pecado. Está em destaque em vermelho aí para ver quantas vezes ele fala dele, não está falando de ninguém, não está colocando culpa em ninguém, ele está falando eu. Pois eu conheço bem os meus erros, o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que eu fui concebido. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Primeiro ponto, Davi está reconhecendo que foi ele que pecou. Meu pecado em mim. E não é culpa do outro, é minha. Você sabe, a dificuldade não é em Deus perdoar. Não é o tamanho do pecado, é o tamanho do arrependimento. Você pecou, mas você não sabe a situação que eu estou. Não, mas foi você quem pecou. Foi você que errou. Vocês lembram onde começou isso de jogar para o outro, não lembra? Deus chegou para Adão. Adão pecou? Foi por causa da influência de Satanás? Foi. Mas Adão pecou porque ele quis ou não? É claro que foi. Mas a culpa é do Senhor, porque foi o Senhor que me deu aquela mulher. Aí vai para a mulher. A mulher, a culpa é da serpente. Isso é arrependimento? Não. Não é, eu creio em Jesus, mas quando eu sou confrontado, eu fico justificando os meus pecados. Não, eu pequei. É verdade, Senhor. Tem misericórdia. E quando é genuíno, tem misericórdia, não importa o tamanho do pecado, há perdão. Pedir perdão é um ponto que eu e vocês precisamos considerar. E perdoar. Se arrepender e perdoar. Não basta a gente dizer que crê no perdão e na misericórdia de Deus por nós. Não, eu creio no perdão da misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Eu creio. Mas e quando o pecado é contra você? E quando o erro é contra você? Não adianta nós lembrarmos de Mateus capítulo 18, os versículos 21 a 22, aquele texto conhecido quando Pedro está conversando com Jesus. Mateus 18, 21 a 22, Pedro vai conversar com o Senhor Jesus, falar sobre quantas vezes eu tenho que perdoar. Não é possível ter que ser tantas vezes. E Pedro era um crente, um cristão. O Senhor era autêntico na vida dele. Aí ele diz, Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mas é só para o irmão? É claro que não, né, irmãos? É só para o irmão? Não, é para o irmão, para o filho, para o pai, para a esposa, para o amigo, para o irmão de fé, é para todos. Quantas vezes, Senhor? Quantas vezes? Vou contabilizar? Não, quantas vezes forem necessárias. Em Lucas ele diz, se ele vier te pedir perdão 7 vezes no dia, perdoa. Mas e se ele não estiver arrependido? Não interessa para nós, perdoa. Não basta, então, dizer que crê em Jesus, mas não perdoa o cônjuge, não perdoa o filho, não perdoa os pais, os irmãos, os amigos, o pastor.
quando vem pedir perdão? Não, você não sabe. Eu não sei o quê. Você crê em Cristo? Sim. Eu não sei o que fizeram contra você, mas eu sei o que você fez contra Cristo. E Ele perdoou. Como crer em Cristo? Eu creio em Jesus. Como crer em Cristo e não perdoar? Irmãos, o fato de eu e vocês estarmos aqui agora vivos é por causa da misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de vocês, de Deus, sobre nós, mesmo nós sendo cristãos, aqueles que são, sabe o que aconteceria conosco? Seríamos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia e perdão é a mesma coisa. Então, como não perdoar? Nós estamos vendo, quando eu confesso Jesus, e eu estou vendo, porque Jesus fala assim, pelos frutos você vai conhecer. Então, eu e vocês precisamos ver que frutos são esses. Nós nos arrependemos, nós perdoamos. Outro exemplo para nós, homens casados. Não basta defendermos o casamento bíblico. Casamento tem que ser um homem e uma mulher. Verdade, bíblico. Mas como deve ser você, marido, que professa Cristo, com a sua esposa? Efésios capítulo 5, versículo 25. Não adianta eu leio, eu já sei esse texto de cor. Mas onde ele se aplica na minha e na sua vida? Agora eu estou falando como marido. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Isso é doutrina, é ensino. O que Deus está dizendo para cristãos? Não é Paulo que está dizendo, Marco. Não, Paulo foi inspirado pelo Espírito. O Espírito Santo é Deus, então é Deus que está dizendo. Deus está dizendo, maridos, amem suas esposas. Como? Como Cristo amou a igreja. Aí algumas perguntas. Um cristão pode deixar de ser cristão? Não. Existem aqueles que ensinam isto, que dependendo do que você faz, ninguém sabe quando, você pode perder a salvação. Mentira. Um cristão genuíno nunca vai deixar de ser salvo. Ele não vai perder a salvação, mesmo porque não foi ele que ganhou. Foi dada. E aquele que dá, como nós lemos, mantém até o fim. A igreja pode deixar de ser igreja? Não. A igreja de Cristo, com todas as suas falhas, ela pode deixar de ser igreja? Não, não pode. Porque Deus amou a sua igreja antes mesmo dela existir. E o sacrifício de Cristo foi feito pela igreja antes da igreja existir. Então não tem como ser diferente. Então, e aí é o ponto. Porque ele não está comparando o amor de Cristo por sua igreja. Quanto tempo Cristo amará a sua igreja? Vocês estão entendendo aonde eu gostaria de chegar? Quanto tempo Cristo vai amar a sua igreja? Para sempre. Paulo está dizendo, maridos, amem as suas esposas para sempre. Como Cristo ama? Uma igreja perfeita. Não, mas também na igreja que Jesus ama é perfeita, gente. Olha aí. Olha para mim e para você. Como nós somos perfeitos? Como Cristo mostrou o seu amor? Ficou lá do céu dizendo, eu amo vocês. Paulo está dizendo, ame as suas esposas como Cristo. Cristo se entregou por sua igreja. Cristo só ama a sua igreja com a condição de retorno? Se fosse assim, todo mundo, não existiria igreja. Nós, maridos, devemos amar nossas esposas assim. Não basta dizer outra realidade. Paulo pegou pesado aqui nessa, né? Não basta dizermos, entendermos, concordarmos, defendermos verdades, como eu queria citar 3 textos na sequência. Algumas verdades.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1 e 2. Não adianta eu concordar com 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar. Não adianta eu me dizer cristão e concordar com Efésios capítulo 5, os versículos 18 a 19, que diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Esses ensinos tratam de 3 fundamentos. Bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor. Palavra, contato com a Escritura, palavra de Deus. Paulo diz: orem sem cessar, isso significa quanto mais melhor. E aqui Paulo está dizendo, está grifado aí, entre vós, vosso coração. Paulo está falando no contexto de igreja. Então não adianta eu entender que é importante ter contato com a palavra de Deus, é importante eu orar, é importante eu estar com a igreja, mas isso não acontece. Ou eu faço quando dá. Outra, não basta dizer que eu creio na soberania de Deus. O reformado gosta de dizer que crê na soberania de Deus. Que todos os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados. Isso significa que Deus governa cada detalhe. Então, se eu e você estão passando por dificuldade, vou murmurar bastante. Não, mas espera aí. Quando eu digo que eu creio na soberania de Deus, ainda que eu não entenda o que está acontecendo, a soberania de Deus quer dizer que Deus está no governo daquela situação, naquela hora. Então, se eu creio na soberania, uma coisa que eu não posso fazer é reclamar, porque quando eu reclamo, eu estou reclamando do Deus soberano. Quando eu murmuro, eu estou murmurando do Deus soberano. Não significa que você não pode se entristecer, chorar, lamentar, sofrer a dor, não é isso. Mas quando você não recebe, não aceita como vindo de Deus, alguma coisa errada na sua compreensão de soberania de Deus. Não adianta eu conhecer Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, se nada disso aparece na minha vida. Não adianta eu dizer que não ameis o mundo, eu ser categórico em as coisas do mundo, não. Que nós não devemos sequer mencionar imoralidade sexual, nem qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, porque essas coisas não são próprias para os santos. Paulo diz isso em Efésios capítulo 5. Eu digo tudo isso e eu vivo em função dessas coisas. Eu gosto dessa expressão. Essa expressão é de minha autoria. Ela define bem o que o mundo tem para oferecer. Assistir lixo, ouvir lixo, se envolver em conversa de lixo, cantar lixo. Não ame o mundo, mas essas coisas fazem parte. Como é isso? Enfim, a gente pode falar sobre Jesus. Eu tenho uma compreensão da soteriologia certinha, da fé reformada. Entender tudo, responder bem. Mas a minha vida não refletir, não vale absolutamente nada. E aí eu quero, para que haja então doutrina e vida de maneira equilibrada, o que nós vamos fazer, né? Primeiro, são 3 aplicações. Primeiro é que, para alguns, você precisa nascer de novo. Alguns precisam serem convertidos. Eu nasci na igreja evangélica, eu faço tudo, eu falo evangeliquez. Mas não conhece evangelho, não sabe o que é o evangelho. Então você precisa nascer de novo. Quem disse isso? Jesus disse. E interessante, ele disse para um evangélico da sua época.
João capítulo 3, versículo 3, Jesus falou para um homem muito religioso. Respondeu Jesus: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus falou isso para um homem que sabia tudo de Bíblia. Da Bíblia da época, o Velho Testamento. Ele conhecia muito, era um top. Jesus não mediu as suas palavras. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Há muitos evangélicos que precisam nascer de novo. Espero que você considere isso. Cuidado para que você, participando de um lugar onde defenda muita doutrina, você sabe tudo de doutrina, mas não crê no Evangelho. Isso é um maior perigo, talvez. Eu e vocês precisamos nos examinar, Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos se estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Acaso não reconheceis vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é que porventura não sois reprovados. Há 3 perguntas aqui. Você tem certeza? Se você está na fé? Mas o que é nascer de novo? O que é estar na fé? O que é eu me converti? O que é ser justificado, regenerado? O que é isso? Essa é a base de tudo. A Bíblia diz que eu e vocês somos pecadores. O fato de ter nascido na melhor igreja reformada da face da terra não faz de ninguém cristão. Você pode saber tudo de teologia e ir para o inferno. A Bíblia diz que nós somos pecadores, nós não podemos mudar isso. A igreja que nós estamos não podemos. Então, por favor, essa aqui também não pode. Práticas não podem, nada pode. Lembra que nós falamos? Nem parar de mentir. Mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores como cada um de nós aqui, que deu o seu Filho Jesus. Ele fez isso por amor, amou pecadores, ele provou o seu amor por nós, aqueles que creem, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que ele fez isso? Porque essa era a única chance que eu e vocês tínhamos. E quando Jesus vem, há 2000 anos historicamente, ele morre em uma cruz, ele anda uma vida perfeita por 33 anos, cumpre toda a lei, obedece todos os mandamentos, cumpre a lei e morre em cumprimento da lei, na cruz, por pecadores. E ele diz que, a palavra diz que ele amou tanto pecadores que deu o seu Filho. Todos aqueles que creem no que Cristo fez, em sua morte e ressurreição, há 2000 anos, recebendo a Cristo, reconhecendo-se pecadores, e o recebem como Salvador e Senhor, crendo não somente que a morte de Cristo, Ele morreu por nós, mas nós morremos com Ele, para que na sua ressurreição Ele nos desse uma nova vida. Todos aqueles que creem nisso, aí sim, são genuinamente cristãos. Sabe o que eu posso fazer para convencer você disso? Nada. Mas o Espírito Santo age mediante a pregação da palavra, e você acabou de ouvir a palavra. Você tem certeza que Cristo é a sua vida? Mas Marcos, significa então, porque você falou, então tem que ser perfeito, porque eu não me arrependo tão facilmente assim. Ou você se arrepende? Levanta a mão. Quero conhecê-lo pessoalmente. Você perdoa facilmente? Você ama seu cônjuge como Paulo disse, sempre? Você medita na palavra, ora, está com a igreja sempre que pode? Você nunca é influenciado pelo mundo? Eu me encaixo aqui. Por isso que é por graça. Por isso que é pela graça. Não é justificar. Mas se não fosse a graça, não existem cristãos que nunca pecam. Por isso que estamos sendo salvos a cada segundo pela graça de Deus. Mas há uma evidência em sua vida se Cristo é seu Senhor.
os que creem se arrependem. Ainda que, como Davi, foram alguns meses a ele até ser confrontado pelo profeta e dizer: eu pequei, eu nasci em pecado. Mas se crê de verdade, há arrependimento. Irmãos, não é que tem que se arrepender, é porque se o Espírito habita, ele vai te levar a isso. Não tem como. Olha o que Davi disse lá no Salmo 32, 3, 4. Esse versículo é maravilhoso. Olha o que ele diz: enquanto eu não confessei o meu pecado, algumas versões dizem, enquanto eu calei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Essa sigla aí é a nova tradução na linguagem de hoje. Porque de dia e de noite a tua mão, a mão de Deus pesava sobre mim. E o meu humor se tornou em sequidão de estio, num deserto. Enquanto eu não confessei, mas ele não é que você tem, é que o Espírito de Deus estava falando com ele. Antes mesmo dele pecar, ele já sabia. E ele não conseguia fugir disso, porque ele cria. Não é assim, você tem que se arrepender. É que se você e eu cremos, nós vamos nos arrepender. Não tem como ser diferente. O Espírito Santo conduz o cristão a não pecar. Mas, tristemente, quando nós pecamos, o mesmo Espírito Santo nos conduz ao arrependimento. E quando nós nos arrependemos? Versículo 5 do texto. Então eu reconheci, o Davi que estava com o Senhor levando por amor. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Isso é graça. Quando a gente fala daquele padrão, nenhum de nós consegue atingir plenamente. E nós então, Senhor, quando eu errar, tem misericórdia de mim. Lembra quando Davi confessa, quando o profeta diz, você é o homem, ele diz, pequei contra Deus, e ele imediatamente diz, está perdoado o seu pecado. É assim para todo cristão. Mas, Senhor, eu creio na sua soberania, na sua misericórdia, na sua graça, eu creio no seu perdão, eu creio que é o Senhor que faz tudo. Por que eu ainda peco? E o terceiro ponto, nós somos chamados, irmãos, a andar com o nosso Senhor. Por isso que nós pecamos, porque nós não andamos com Ele. Não há nenhum dos cristãos que aqui estão que, ao ouvirem algumas das verdades que nós tratamos sobre perdão, sobre arrependimento, sobre relacionamento em casa, sobre influências do mundo, não há nenhum de nós, se nós realmente cremos, que nós vamos ver, Senhor, nessa área eu pequei contra o Senhor. Mas eu não quero viver assim, porque da mesma forma que eu reconheço, eu não quero viver assim. O que nós devemos fazer, irmãos? É dizer para Ele, apesar dele já saber, Senhor, eu não posso, eu não consigo, em mim não há bem algum, Paulo diz, a carne, Jesus diz, para nada aproveita, não tenho condição de vencer nada. Por isso que nós precisamos dele, e então eu posso dizer, Senhor, eu tenho pecado, mas eu quero te obedecer, por amor a ti. Concede a sua graça. E aqui é o centro do Evangelho. Não só para a justificação, mas para a santificação. Quem faz é Cristo. E esse texto, nós já vimos algumas vezes, João 15, 3 a 5. É maravilhoso o que Jesus está dizendo aqui. João 15, versículos 3 a 5. Se você de verdade crê em Cristo, olha o que ele está dizendo para você e para mim.
Vocês já estão limpos pela palavra. Jesus disse isso para discípulos pecadores. Um deles, inclusive, ele disse: você vai me negar 3 vezes. E ele disse que não e negou. Mas antes dele negar 3 vezes, antes de ele dizer, ele diz: vocês já estão limpos pela palavra. Isso é graça. Onde está a condição aí? Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês que creem em mim, não podem fazer coisa alguma, e coisa alguma é coisa alguma. Deus nos chama em Cristo para andarmos em um relacionamento, não com um conjunto de regras a serem obedecidas. Jesus está dizendo àqueles que Ele escolheu: vocês já estão limpos, ou seja, vocês já estão salvos, justificados, não há mais condenação para vocês que creem em mim. Mas vocês não podem viver a minha vida, eu preciso viver a minha vida em vocês. Por isso andem comigo, permaneçam em mim. Senão vocês não produzem, e vocês vão se frustrar, porque vocês não conseguem. Mas andem comigo, que eu vou fazer em vocês. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Irmãos, nós somos chamados para um relacionamento com o Senhor. Nós não somos chamados para defender a doutrina correta. É claro que não existe vida sem a doutrina correta. Não existe. Mas nós não somos defensores de doutrina. Nós cremos que fomos chamados para um relacionamento pessoal com Cristo. É isso que ele está dizendo. Andem comigo, permaneçam em mim. E o que é permanecer no Senhor? Irmãos, a palavra é rica em dizer o que é. Andar em espírito, Gálatas 5,16. Permanecer na fé, 2 Coríntios 13,5. Sede santos porque eu sou santo, 1 Pedro 1,16. Estar crucificado com Cristo, Gálatas 2,20. Andar na presença de Deus, Gênesis 17,1. Estar cheio do Espírito, 5,18 de Efésios. Levar ao morrer de Cristo, 2 Coríntios 4,10. Pensar nas coisas do alto, Colossenses 3,2. Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6,10. Tudo isso é permanecer em Cristo. Nós precisamos ter contato com Ele por sua palavra, pela igreja, em oração, se encher dEle. É isso, permanecer nele. Falar com Ele, orar sem cessar, ouvi-lo falar. Como é que Ele fala? Por meio da sua palavra. Quantos de nós ou de vocês que não tem tempo no seu trabalho para ouvir da palavra? Não tem? Dá para separar um tempo para meditar na Escritura, para estar com a igreja. Esses são chamados meios da graça. Essas são evidências ou maneiras práticas de nós permanecermos em Cristo, irmãos. Que o Senhor nos capacite, que Ele nos incomode pelo Espírito Santo a queremos permanecer nele. Ele está dizendo que aqueles que creem já estão, mas nós somos chamados a andar, a permanecer nele. Se nós permanecermos, nós não vamos ser enganados na doutrina, e Cristo vai produzir a sua vida em nós.